Olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo do canal Tudo é Possível que Crer, trazendo mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar com você sobre a graça. Você sabe o que é a graça? O que é a graça? Não tô falando quem é a graça, que muitas das vezes tem alguém que tem o nome de graça. Tô falando especificamente da graça. Falando da graça de Jesus. Você já ouviu falar da graça? Que é pela graça? E isso não é um dom que veio de você, mas de Deus, vem de Deus para nós? Pois é, o que Jesus fez por nós é a graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria de falar resumidamente, de uma maneira bem simples, mas que dá para entender o que é a graça. A graça é mais ou menos assim. Pensa você numa situação desesperadora, né? Você está há muito tempo sem trabalhar, está desempregado, tem sua família, tem seus filhos e está começando a faltar alimento na sua casa. E de repente você vai ao mercado sem nada, né? Você vai, pega e vai fazer compra e começa a encher os seus carrinhos, enche os seus carrinhos, lota. Você tem aquela intuição e você lota o carrinho. Aí você pega outro carrinho. Você enche 3 carrinhos de tudo, farto, aquela compra. E passa pelo caixa. E aí quando você vai ver, tá pago. Aí a pessoa fala, não, é de graça. Tá pago. Entendeu? É meio bobinho, né? É simples. Simples, mas isso quer dizer graça. Você não precisa fazer nada. No sentido assim, pagar um alto preço. Antigamente tinha as pessoas que se autoflagelavam como um ato de punição para o seu corpo físico, para receber algo de Deus, ou pagar indulgência, coisas assim. E a graça quer dizer o quê? Que você tem acesso ao reino de Deus pela graça, através, por intermédio de Jesus Cristo. Você tem o acesso a esse trono da graça, no qual você recebe tudo. Tudo já é teu. Tudo já é teu porque Jesus conquistou na cruz para nós. A Bíblia fala no livro de Colossenses, eu não vou achar aqui o versículo, mas fala assim, que constava contra nós um decreto de dívida, estava lá. E Jesus foi lá e pagou, anulou aquilo lá, ele pagou através de seu sangue. Então, você tem direito à graça, porque ele já fez o preço, ele levou sobre si os nossos pecados, ele pagou tudo, seja lá o que você fez. Não importa qual o pecado, não existe um pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Desde que você se entregue a Ele, desde que você confesse, desde que você o aceite de forma simples. Muitas das vezes tem como se tivesse um fogo de artifício, aquela produção cinematográfica, aquele barulho. Não é assim, é simples. Você recebe Jesus de maneira simples. Às vezes você levanta a mão e fala, eu aceito. Pronto. Vi uma história de uma pessoa falando assim, que estava num grupo de pessoas e era tipo uma festa e estavam lá todo mundo usando algo, né? E o cara tava com a Bíblia dentro da mochila dele. E ele pegou e fez um gesto, não, que eu sou agora um pregador. E levantou a mão, eu sou um pregador, por isso que eu ando com a Bíblia, sou um pregador do Evangelho. Ele fez aquilo na brincadeira, no gesto, mas Deus tomou aquilo como uma verdade e fez dessa pessoa um pregador do Evangelho. Para você ver que na simplicidade Deus está vendo tudo.
Então, às vezes, você está aí falando, abre a boca para fazer uma brincadeira na simplicidade e aquilo acontece. Assim é o reino de Deus. Jesus disse assim, que o reino de Deus, ele é como uma criança. Você já parou para observar uma criança? A criança não complica as coisas. Somos nós que complicamos tudo. Se você deixar pegar 3 crianças, ela começa a inventar o mundo imaginário dela. Ela imagina, ela fantasia, ela deixa fluir a imaginação dela. Você já reparou? Por que Jesus disse que dos tais é o reino dos céus? Porque não tem muita implicação na mente. Porque ela cria, ela se deixa levar pela fantasia, pela imaginação. Ela cria imagem, ela desenha, ela vê coisas. É igual quando a gente para e observa as nuvens e fala assim, nossa, aquela nuvem parece um elefante, aquela parece um jacaré, aquela parece uma bola. Não é assim? A nossa mente, ela cria algo, uma imaginação. Então, a nossa mente, muitas das vezes, não quer criar uma percepção real do reino de Deus. Porque a gente precisa ver, a gente precisa tocar e a gente precisa sentir. Mas, para que você veja o reino de Deus na sua vida, você precisa aceitar sem antes ver. É crer para poder ver, não ver para depois crer. Por isso que cria-se confusão. Por isso que muitas das vezes você se encontra em dificuldade porque não está vendo nada acontecer. E Deus, ele trabalha nos bastidores e não fica ali, atrás, querendo o holofote. Não. Ele trabalha no secreto, no oculto. Nesse exato momento em que eu estou gravando, Deus está trabalhando. De que maneira? Através das palavras. Porque a palavra tem poder. E foi através da palavra que tudo que nós vemos, sejam visíveis e as invisíveis, foram criados pelo poder da palavra de Deus. E até mesmo quando Deus já criou todas as coisas, ele já havia preparado um plano perfeito de resgate, que era Jesus, o seu filho, o seu único filho, sendo entregue na cruz do Calvário para resgate das nossas vidas. Ele já sabia que nós íamos pecar, que nós íamos fazer tudo errado, aí ele já veio com a graça. Teve uma certa vez que Paulo estava lá reclamando dos espinhos na carne e pediu para Deus tirar os espinhos. E ele falou, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Significando que quando você se encontra numa situação de aperto, de angústia, é nessa hora que a graça ela se faz poderosamente presente na sua vida. Quando está tudo aparentemente normal, natural, meio que você não percebe a graça. Mas é quando você está apertado, afligido, angustiado por N situações, seja ela na sua casa, seja ela onde quer que esteja, com um parente no hospital. E nesses últimos 2 anos, em que nós fomos acometidos pela pandemia, quantas pessoas foram pegas? Quantas famílias tiveram percas? Quantas famílias teve que suportar esse medo que sobreveio sobre a humanidade de ser contraído pelo vírus? E é nessas horas que a graça de Jesus se faz presente. E isso trouxe muita comoção no começo. Havia muitos vídeos de pessoas clamando, fazendo louvor. Aí as coisas começaram a afrouxar, não foi? Ficar mais... Parece que está tudo normal. Então as pessoas relaxam. A busca pela graça diminui. A oração diminui. A busca pelo impossível diminui, porque já está tudo voltando ao normal. E aí, meus queridos, que mora o perigo. Quando a gente afrouxa, quando a gente fica relaxado demais. E aí começa a vir coisa. Então, para que você não seja pego de surpresa, busque pela graça de Jesus. Busque a graça de Deus. Busque pela manifestação do reino de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de despertar, de todos nós. É um tempo que eu preciso despertar, você precisa despertar
para o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é real, ele não é uma fantasia, ele é mais real do que a gente se olhando. O reino de Deus, ele se manifesta a todo tempo. O reino de Deus está trabalhando, ele não para de trabalhar, ele está trabalhando o tempo todo, tendo o trabalho de quê? De cuidar da minha vida, cuidar da sua vida, para que todos nós chegamos a entender todo esse mistério que envolve a graça de Deus. Tá bom? Que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se gostou, envie para alguém, porque pela graça sois salvos. Isso não é por mérito seu, isso é um dom de Deus. Tá bom? Bye, bye.